Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos conversar um pouco aqui hoje sobre serrapilheira, cobertura de solo, né? É um assunto muito importante, muito interessante. É essencial que a gente conheça, né? A gente vai encontrar bastante aí na literatura, então nos conteúdos que eu vou trazer, que eu trago aqui nesse canal, sempre aparece, né, esses nomes, então vamos entender, né, o que significa, qual sua importância e como é feito, né? Então, né, pessoal, cobertura de solo e serrapilheira é basicamente a mesma coisa, né? Não, em si não tem diferença, né? Pode ter ali uma pequena diferença, né, do ambiente, mas é basicamente a mesma coisa. Porque quando a gente fala de serrapilheira, né, a gente lembra, né, a gente está referindo, né, a camada de matéria orgânica que existe sobre o solo, principalmente em florestas e bosque, né? Então, quando a gente fala de serrapilheira, né, a primeira ideia que vem à mente, né, é a cobertura de solo, né, é a existência de matéria orgânica em solos normalmente naturais, sem manejo do homem, sem interferência do homem, que a gente encontra em floresta, em bosque, né, onde ali acontece naturalmente, sem a interferência do homem, e aquela, né, camada de matéria orgânica que tem sobre a terra é chamada de serrapilheira. E quando a gente fala de cobertura de solo, né, a ideia que vem na mente é que a gente está falando de uma prática na agricultura, né? Principalmente nas técnicas de agrofloresta e agricultura sintrópica, né? Agrofloresta e agricultura sintrópica é também a mesma coisa, muda apenas um sentido filosófico da palavra. Pode pesquisar aqui no canal que tem, né, eu explico um pouco sobre agrofloresta e agricultura sintrópica, né, mais detalhado. E também no sistema SPD, que é Sistema de Plantio Direto, né? Quando a gente fala de cobertura de solo, né, vem na mente esses tipos de manejo, né? Em que o produtor, o podador ali, o trabalhador, né, ele faz uma camada de serrapilheira de propósito no solo, né? Enquanto na natureza, na floresta, no bosque, naturalmente cai galho, cai folhas, né, cai frutos e cria-se uma camada de matéria orgânica sobre a terra. Na agricultura, a cobertura de solo ela é feita intencionalmente, propositalmente pelo homem, né? A gente cultiva alguns tipos de plantas para poder gerar matéria orgânica, né? Um exemplo, né? A gente faz uma plantação consorciada e nesses consórcios a gente deixa algumas árvores, né, visando a cobertura de solo, né? O eucalipto, o favão, que é o capari, né? A bananeira e muitos outros que normalmente são de crescimento rápido e que geram um bom volume de matéria orgânica, né? Porque se desenvolve muito rápido, então acaba e tem ali uma quantidade de folhas, de troncos considerável que vai gerar uma boa quantidade de cobertura de solo, né? Mas, né, os benefícios, né? Quais são os benefícios da serrapilheira ou da cobertura de solo, né? Possibilita a vida no solo, né? Pois é o alimento e o abrigo, né, da vida do solo. A vida do solo a gente está se referindo na macrofauna, microfauna, mesofauna, né? E até mesmo pequenos animais, pequenos roedores e tudo. Essa cobertura de solo, essa serrapilheira, ela é de fundamental importância, principalmente, né, para a microbiologia, para a mesofauna, para a macrofauna, né? Essa cobertura de solo, essa serrapilheira, né, essa matéria orgânica no solo, ela é importante tanto para servir de alimento, né, porque ele se alimenta dessa matéria orgânica, como também de abrigo, porque eles acabam morando ali debaixo, né, dessa matéria orgânica, serve de abrigo para predadores, para questão de temperatura e para vários outros motivos, né. Uma outra função, né, da cobertura de solo ajuda, né, regula ali a temperatura, mantendo a temperatura baixa em locais muito quentes, né, então
local onde a gente tem um sol mais forte, né, um verão mais intenso, né, como no norte, no nordeste, né, em locais mais tropicais, tem um sol mais quente. Então essa cobertura de solo ajuda a manter, né, a umidade no solo, a manter uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais ideal para a vida dessa biologia do solo. Em locais muito frios, onde neva, onde congela, né, temos aí nos Estados Unidos, no Canadá, na região da Rússia, né, e perto dos polos, né, polo norte, polo sul, né, Antártida. Esses locais mais onde realmente dá neve, onde congela, a cobertura de solo também ajuda a manter a temperatura ali um pouco mais quente. Ela não vai impedir de congelar e tudo, mas vai ajudar em manter a temperatura um pouco mais quente, não, né, do que um solo descoberto. Ele vai ficar muito mais frio do que um solo com cobertura, né? E essa cobertura em regiões muito frias vai auxiliar para que a terra não congele tanto e para que facilita tanto essa microbiota do solo sobreviver, como o congelamento né, o gelo faz mal, porque ela acaba, né, quebrando, rachando as raízes das plantas, assim como uma terra secar demais e rachar também vai danificar as raízes das plantas, e através das raízes que as plantas absorvem nutrientes, então obviamente vai ter um efeito colateral. Né, tem uma grande ajuda também na retenção de água, né, para alimentar as plantas consomem uma quantidade muito considerável de água, né, e essa cobertura de solo ajuda a manter essa umidade, ajuda a reter essa água, né, e ser disponibilizada para as plantas conforme a necessidade delas. Também, né, uma grande reserva de nutrientes, né, a cobertura de solo, né, a serrapilheira é uma grande reserva de nutrientes. E a biologia do solo é quem faz essa ciclagem ou reciclagem de nutrientes e disponibiliza para as plantas, né? Então, quando você, né, produz algum tipo de alimento e, né, um exemplo, o pé de milho, você plantou um pé de milho, ele foi lá, colheu as 2, 3 espigas que ele produziu e ficou um pé de milho gigante, né? Se você pega aquele de milho e leva para outro lugar ou queima alguma coisa, você perdeu uma grande quantidade de milho, né, de nutrientes que tinha no pé de milho. Se você corta o milho, deita ele no chão, faz dele uma cobertura de solo, aquele pé de milho, o sabugo também, né, do milho vai ser reciclado, né, vai ser decomposto e vai reciclar os nutrientes, e os nutrientes vão voltar para as plantas para novamente ajudar a crescer a sua nova plantação, um outro milho, outra coisa que você plantar naquele lugar. Então o mesmo acontece na floresta, né? Então todas as folhas e galhos e coisas que caem na floresta e toda a cobertura de solo, toda a matéria orgânica que você coloca no solo, ela é decomposta e os nutrientes presentes naquela matéria orgânica é ciclado, é minerado e disponibilizado para as plantas no solo novamente. E esse trabalho é feito através da biologia do solo, a macro, a micro, biologia, a mesofauna e por aí vai. É um grande banco de sementes, né? Essa cobertura serrapilheira, basicamente aqui, né? A cobertura de solo também, né? Quando a gente faz uma cobertura de solo, acaba indo sementes, né? Ali, não tem como, né? Sempre tem um pouco mais de semente. Já a serrapilheira, ela tem uma presença de semente muito maior, até porque pelo fato, né, de ser na floresta e a gente não dificilmente vai pegar todos os frutos da floresta, por mais que você tenha uma floresta na sua região, na sua terra, na sua propriedade, e você torna aquela floresta produtiva, né, e pega uma boa quantidade daqueles frutos, né, para se alimentar, para vender, para fins comerciais, mas muitas outras não têm, né, utilidades e acaba ficando na terra, e mesmo aqueles que você não colhe fica na terra, fica misturada junto com a serrapilheira, e aquela semente, né, fica ali armazenada, um banco de semente. O dia, né, que aquela área foi descoberta, que, né,
chegar muito mais sol ali à terra e a terra né, tiver a necessidade de crescer mais planta, alguma daquelas sementes vão germinar, vão crescer e vão manter sempre uma sucessão na floresta, né? Não vai dificultar que a floresta se acabe, né? Fundamental importância para o ecossistema quando dá suporte à vida de insetos, esses insetos alimentam pássaros e outros animais, né? Você vai e faz uma cobertura de solo ou aquela serrapilheira que permite, vamos supor, minhoca, por exemplo. Tem passarinhos que se alimentam de minhoca, tatu se alimenta de minhoca. Então são dois animais que vão conseguir, né, se alimentar através, né, da cobertura que teve no solo. Então a cobertura no solo possibilitou a vida de micro-organismos, de formiga e de minhocas, né? Possibilitando a existência de formiga e de minhocas, que só é, né, possível viver devido à cobertura de solo. Vai vir um predador da minhoca e da formiga. Quem são? São passarinhos. Então você vai permitir, né, já ter, né, vida ali naquele ecossistema, já vai equilibrando o ecossistema, vai tendo uma maior diversidade. Então pode viver passarinhos que comem aqueles insetos, pode existir os passarinhos que comem aqueles passarinhos e, né, que se alimenta de formiga e de minhocas. A gente tem o tatu, tem um animal que eu conheço como mambira, né? Muitos conhecem como tamanduá, e tem também o tamanduá bandeira, que é o bem maior, que também se alimenta basicamente de formiga. Então esses são grandes animais que se alimentam, né, de pequenos insetos que só conseguem viver onde tem cobertura de solo. Então a cobertura de solo é fundamental, né, para o equilíbrio e para o ecossistema em si, né? Por manter uma temperatura ideal, ajuda na sobrevivência, desenvolvimento e produtividade das plantas, né? Principalmente em locais muito quentes e locais frios também, muito frio também. A cobertura de solo pode ajudar a manter a temperatura, né? Tanto impedir que esquente demais como esfrie demais. Impedir o extremo, digamos assim, ele vai facilitar que uma planta sobreviva, vai ajudar o seu desenvolvimento e vai, sem dúvida, melhorar a sua produtividade, né? Ajuda a evitar a erosão, lixiviação e compactação da terra por meio da chuva, né? Então a chuva, se ela bater diretamente na terra, ela vai compactar a terra. Se ela tiver, né, se aquela água se acumular sobre a terra e não infiltrar na terra, né, a cobertura de solo, a serrapilheira ajuda, né, reter essa água. Primeiro ajuda não ter impacto na terra, porque os pingos de água batem nas folhas, naqueles galhos que estão sobre a terra, né? Depois evita que a água escorra sobre a terra, causando uma lixiviação, que lixiviação não é nada mais do que, né, a água da chuva transportar o nutriente para regiões, né, para outros locais sem ser aquilo, né? Então a água vai ficar mais retida naquelas folhas, e devido a isso, como a terra vai estar mais descompactada, ela vai infiltrar muito melhor. E também, né, evita a erosão, que é uma grande quantidade de água, né? Choveu numa região, não tem cobertura de solo, essa água não infiltra e ela começa a escorrer ali pela terra, e devido ao seu volume acaba, né, levando, né, uma parte da terra, possibilitando que uma parte da terra, né, seja deslocada para outro lugar, e causa muitas vezes grandes acidentes. A cobertura de solo ajuda nisso, né? Facilita no controle de erva daninha, né, uma vez que elas não precisam nascer para cobrir o solo. Eu sei que erva daninha normalmente é considerada praga, né? Muitas pessoas têm as ervas daninhas como praga, mas na verdade ele é um mecanismo de defesa da terra, né? Essa é a verdade. Então, toda vez que você capinar uma terra, toda vez que você descobrir um solo, ele vai se cobrir novamente, vai nascer inúmeras ervas daninhas, e aquilo é um mecanismo de defesa, porque o solo não pode ficar descoberto, porque se ele ficar descoberto vai causar erosão, lixiviação, compactação, e a natureza, ela sempre puxa para produtividade, não para se acabar, se degradar. Então ela nasce as ervas daninhas. Por quê? As ervas daninhas
tem baixa exigência de nutriente, então com uma terra desolada, ela é ideal. Ela cresce muito rápido, então para cobrir uma terra, ela também é ideal. Depois que as ervas daninhas cresceu, cobriu a terra, né, já vai facilitar a vida de micro-organismo, e aí vai começar todo o processo, né, vai nascer árvores maiores até virar uma floresta. Demora alguns anos, mas isso acontece. Então, se você cobrir o solo, né, o solo está coberto, ele não tem precisão de nascer erva daninha para fazer esse trabalho. Então, pessoal, o que a gente pode concluir, né, sobre serrapilheira, cobertura de solo, né? Serrapilheira é o grande segredo que faz as florestas serem sempre lindas, ricas e produtivas, né? E cobertura de solo é o segredo para uma produção orgânica e abundante. Então, a serrapilheira, né, é o segredo que faz as florestas, né, serem como sempre produtivas, sempre ricas em nutrientes, porque as plantas estão sempre crescendo, uma grande produtividade, sempre bonita, verde, bonita, né? Um desses grandes segredos é a serrapilheira. E para a gente ter uma produção orgânica, 100% orgânica, e com uma boa produtividade, a cobertura de solo é a melhor aposta que a gente pode fazer. Então é isso que a gente pode concluir, né? Cobertura de solo e serrapilheira é uma camada de matéria orgânica cobrindo o solo, sendo decomposta pelas vidas do solo e transformando em nutriente e produzindo todos esses efeitos positivos que a gente viu. Temos aqui uma ilustração de uma serrapilheira. A gente vê que aqui é uma região de mata, não é uma região cultivável, não é uma região, né, produtiva, que é manejada pelo homem, né? Mas naturalmente a natureza vai alimentando essa serrapilheira. Então a gente vê aqui uma grande camada de folhas e de galhos também. Devido a essa quantidade de folha e essa quantidade de galho, dá para a gente perceber que aqui é uma região, né, de clima um pouco temperado, que não esfria demais e que nem é seco demais, né, e que tem uma elevada quantidade de chuva por ano, né? Por que eu posso concluir isso? Primeiro, tem uma elevada quantidade de folha. Devido a essa elevada quantidade de folha, né, as árvores, é porque as árvores liberam muitas folhas e muitos galhos, né? E também o formato das árvores. Para as folhas liberarem muito galho, né, e muitas árvores e muitas folhas principalmente, é porque elas têm água suficiente para produzir mais folha. E normalmente elas liberam mais folha quando está próximo ao verão, quando está findando a época, quando está para acabar a época chuvosa, né? Está acabando ali a época chuvosa, essas folhas vai ajudar a manter a temperatura para o verão e ela nasce ali as folhas que a gente chama de primavera, né? Que estão nascendo novas flores, né? Folha. Um exemplo, a gente tem o pé de ipê, ele cai todas as folhas, aí nasce um monte de flor, né? O cajá também cai todas as folhas e depois nasce folhas novas, né? E todas as folhas que foram tiradas, né, que a árvore dispensou, vai fazer a sua cobertura de solo. O xixá também, ele solta todas as folhas. Essas árvores aqui no Brasil a gente encontra naturalmente na região norte, na Amazônia, né? Já regiões como o Nordeste, as árvores não liberam tanta folha porque elas têm muita dificuldade de água. Então elas desenvolvem um mecanismo, né, de toxicidade nas folhas para poder evitar que animais comam a folha dela, né? Então ela se adapta desse jeito. Em regiões mais frias também não produz tantas folhas assim, mas uma das principais características é as raízes das plantas em regiões mais superficiais para, né, sugar o nutriente mais perto da serrapilheira. Em regiões muito quentes, né, são regiões assim que são muito quentes e muito úmido, tem uma alta umidade e tem uma região e é muito quente, né? Tem a questão de ser quente e de ser úmido. Nesses locais, né, as plantas liberam muita folha, muito galho, porém a gente não encontra folha seca e nem galho muito seco, devido à umidade, né, uma temperatura um pouco alta e uma alta umidade.
a velocidade de decomposição de palhas e de folhas é muito alta. Nesse local as plantas liberam muita folha, muito galho também, só que a gente quase não vê presença de galho seco. A maioria dos galhos estão verdes, acabou de cair, ou eles estão podres, né? Eles apodrecem muito rápido. Na verdade, apodrecer é decomposição, eles se decompõem muito rápido. Isso também vale pelas folhas, né? Como essas folhas aqui estão molhadas, ou é de uma região muito úmida, ou acabou de chover, né? É uma das conclusões que a gente pode tirar previamente, mas isso aqui não é a certeza, né? O certo é você ir lá no local e fazer os testes, né, real. Isso aqui é uma estimativa que a gente pode fazer do local. Aqui a gente tem uma plantação, né? A princípio isso aqui é alface, né? E a gente vê aqui uma cobertura de solo, né? Aqui uma serrapilheira, foi feito naturalmente pela natureza, o homem não veio aqui interferir. Aqui é uma cobertura de solo, porque a gente pode perceber que aqui tem um plantio. Aqui não tem árvore para cair esses galhos aqui. Então o homem fez isso aqui como um sistema de manejo. Ele cobriu o solo. Então isso é uma cobertura de solo. Ele fez isso aqui propositalmente para simular um ambiente desse daqui de natureza e trazer para essa plantação os benefícios que a cobertura de solo leva à natureza, também vai trazer a essa plantação. Então aqui foi feita uma cobertura de solo com o objetivo, né, de trazer todos esses benefícios, né, para a horta, para a plantação aqui dessa pessoa. Aqui a gente vê também uma cobertura de solo, mas já dá para se perceber que é uma plantação em larga escala e devido, né, esse alinhamento provavelmente e a quantidade também desse campo provavelmente foi feito por máquina. Então é provável que isso aqui seja proveniente de um SPD, um sistema de plantio direto, né? O sistema de plantio direto é uma técnica utilizada principalmente em produções de larga escala, onde o solo não é aradado, né? E é introduzido culturas que têm uma alta produção de palhagem, de palha, né? de matéria orgânica para cobrir o solo, como a gente está vendo aqui. E quando vem plantar, a terra não é aradada, é simplesmente fiado um gancho dentro da terra, puxado pelo trator apenas para inserir a semente dentro da terra e não para gradear a terra. Então aqui dá para a gente, né, apostar que é um sistema de plantio direto. Aqui a gente vê, né, um grande maquinário aí, né, a princípio colhendo o milho, e essa parte aqui do milho ela está sobre o solo, fazendo uma cobertura de solo, né? E uma vez que essa cobertura de solo, né, vai ficar aqui para proteger a terra, e depois vai vir um outro trator puxando um outro tipo de instrumento, apenas plantando, fazendo o sistema de plantio direto, né, que é uma das técnicas utilizada para, né, a matéria orgânica ser utilizada a favor da produção, né. Um sistema de plantio direto normalmente não é produção em 100% orgânica, até porque a produção em larga escala, normalmente eles usam algum tipo de fertilizante, mas a presença da cobertura de solo, né, já ajuda e muito, já reduz a quantidade necessária de fertilizante e de defensivo agrícola, porque também ajuda na proteção das plantas contra a praga e evita também o surgimento de erva daninha, como a gente já comentou. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que todos tenham entendido, né, o que é cobertura de solo, o que é serrapilheira, né? Qual a sua importância, qual os seus benefícios, né? E entender aí um pouco, né, dessa pequena diferença quando a gente fala de serrapilheira e de cobertura de solo, basicamente aí do que a gente está referindo, né? E qualquer dúvida deixa no comentário, né? Qualquer sugestão, qualquer coisa que tiver esquecido, deixa aí no comentário, vai enriquecer o conhecimento de todos, né? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.